grupo do Papo. Recentemente, autor no Facebook, e fiz uma pergunta para o pessoal. Qual é a sua maior força e maior fraqueza como escritor? A maioria esmagadora dos autores respondeu que tem dificuldade em manter o hábito da escrita. Escrever todo dia, trabalhar em um único projeto sem se distrair com outras ideias, e escrever uma história até o final. Isso é um problema, porque quem quer ser escritor quer justamente concluir os trabalhos que começa. Então, como fazer isso? Como manter esse hábito e conseguir evoluir na história? É esse o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no Papo de Autor. Começa agora Papo de Autor. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma e da série Crônicas de Miríade. E hoje trago para vocês alguns convidados muito especiais. Duas autoras já com diversos romances publicados, a Glau Kemp e a Juliana Daglio, e um autor de contos, de aventuras, de RPG e também romances, o Marlon Tesk. Cada um dos três, e eu também, cada um de nós quatro, já descobriu o seu próprio jeito de driblar a falta de tempo em favor da produção literária. Hoje vamos debater esse assunto e compartilhar as nossas experiências com vocês. Então quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e peço, pessoal, a cada um de vocês três que se apresente. Então, Glau, começando por você, diga pra gente o seu nome, a cidade de onde você é e os seus trabalhos. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Eu sou a Glau Kemp, autora de Quando o Mal Tem um Nome, que é um e-book de terror, um thriller psicológico assim, meio paranormal, que está disponível na Amazon. E eu sou do Rio de Janeiro, de Maricá, ou seja, eu moro assim, no interiorzão, praia. E o que eu gosto mesmo é de escrever, contar histórias de terror, mas eu também tenho um lado fofo que eu acho que em breve vocês vão conhecer. Em breve vamos conhecer. Eu já vi as fotos no Facebook. Você tá com um contrato assinado já? Já, acabei de realizar, acho que o maior sonho, né, de todo escritor, que é conseguir assinar o contrato com uma grande editora. E o meu primeiro livro, assim, lançado mesmo, físico, vai ser pela Verus. Muito legal. E você, Juliana? Apresente-se pro pessoal. Oi, galera, muito prazer, eu sou a Juliana Daglio, eu tô falando de Avaré, interior de São Paulo, e o meu principal trabalho é uma canção para a libélula, um drama psicológico sobre depressão, que tá disponível na Amazon, e eu tô pra lançar Lacrimosa, minha introdução no mundo do terror pela Bertrand Brasil, que é do grupo editorial Record. Eu também sou psicóloga clínica, não tô atuando no momento, eu tô com uma licença de saúde, mas eu concilio a profissão de escritora com a profissão de psicóloga clínica, mas na maior parte do tempo eu tô escrevendo. E eu tenho um projeto em conjunto com a Glau também, que tá aqui falando com a gente tá trabalhando no livro em conjunto, sem parar nenhum minuto de escrever. E você, Marlon, se apresente. Eu sou o Marlon, eu moro em Timbó, que é uma cidadezinha bem pequena, no interior de Santa Catarina, e eu trabalho mais com livros de RPG por enquanto. Eu tenho até um romance publicado ali na Amazon também, mas foi mais para ver se eu conseguia ir até o final de uma história, né? Também estou publicando no site da Jambô um romance também, que é o Enigma das Artes, tá na metade, mais ou menos. E os contos? Tem os contos, sempre que tem uma chance eu publico em coletânea também, não aparece aí. Quando dá para conciliar o tempo, a gente já manda também. Beleza. E eu também estou trabalhando agora no meu próximo livro, ainda não posso falar muito sobre ele, mas eu vou fazer então as perguntas para os convidados sobre essa questão de conciliar as várias coisas que cada um faz com a escrita, né? Mas eu também quero participar dessa discussão e contar um pouquinho do que eu ando fazendo. Antes disso, vale lembrar para quem está escutando aí que esse podcast está disponível no feed do portal culturanerdgeek.com.br. E também você pode escutar pelo YouTube. Então, se não está inscrito no feed do Cultura ou no meu canal, Karen Soarelli, inscreva-se aí, que é para nos incentivar a continuar sempre fazendo novos conteúdos sobre escrita criativa para você. Então, certo, vamos ao que interessa. Todo mundo fica falando,
eu quero escrever um livro, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa infinita, mas que, por incrível que pareça, sempre falta pra todo mundo, né? Então eu quero saber de vocês, para começo de conversa, o que vocês têm que mais complica, assim? Quais são as obrigações, as responsabilidades de vocês? O que envolve tempo e que, de alguma forma, vocês têm que conciliar com a escrita? Juliana já falou que é psicóloga, né, Juliana? Eu tinha um pouco de problema, menos com o tempo e mais com a energia, assim. A prática da psicologia clínica, ela às vezes consome muito da nossa energia. E eu chegava em casa esgotada e não conseguia escrever. E agora que eu tô de licença não tem tanto esse problema, mas um pouco no final do ano eu consegui mais, assim, distribuir melhor minha energia. Então eu tinha mais problema com isso do que com o tempo. Entendi. E alguém aqui tem filho? Não. Só não! Olha, tá aí. Pessoal que não tem filho, aproveite pra escrever bastante. Imagino. E você, Glau? O que você faz que te toma tempo e energia? Então, eu tranquei a faculdade, eu cursava medicina veterinária e como eu moro, assim, bem longe de tudo, era uma coisa que consumia 100% do meu tempo, né? Eu saía 5 e pouca da manhã de casa, chegava às 7 horas da noite e, assim, eu não consegui, né? Chegou uma hora que eu ficava sempre doente e não conseguia fazer nenhuma das duas coisas bem, né? Eu não conseguia ir bem na faculdade, era um curso muito pesado, muito puxado, e também não conseguia escrever. E chegou um momento que o sonho, assim, de ser escritora foi maior do que ser médica veterinária, e eu tranquei a faculdade, eu fazia na UF aqui em Niterói, no Rio, e me deu um prazo de 2 anos. Falei, olha, eu vou investir nisso durante 2 anos, se eu sentir que é uma coisa que dá pra, sabe, pra ser realmente uma profissão, eu vou seguir, e se eu sentir que não é, eu vou voltar pra faculdade, que era o tempo que eles me deram, né, pra trancar. E agora, esse semestre faz 2 anos, né? Fazem 2 anos e eu acho que eu não vou voltar, vou continuar escrevendo. Ai, que legal, deu certo o contrato com a Verus. Nossa, sabe o que eu acho engraçado? Essa questão da preparação do autor. Eu acho interessante, Glau, que você falou pra você mesmo, vão me dar 2 anos. 2 anos é um tempo bom pra escrever um romance, e não só um romance qualquer, mas um romance bem trabalhado, né? Você tava fazendo só isso? Assim, você tava se dedicando apenas ao romance? Não, esses 2 anos que eu me dei foi pra correr atrás, ver se eu conseguia ter resultados. Eu já tinha livros escritos, né? Mas eu não conseguia tempo pra trabalhar nos novos. E nem tempo para divulgar o trabalho, nem fazer um curso, sabe? Aprender mais sobre o mercado editorial, porque até então eu não sabia nada, né? Hoje eu sei, sei lá, 10%. E esses 2 anos foi para isso, para eu ver, sabe? Sentir o terreno, se era uma coisa que eu ia conseguir acreditar realmente, porque até então eu não acreditava que seria possível. E como eu sou casada e eu tenho um esposo que me apoia muito, ele acreditou, falou, não, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Aí nesses 2 anos eu fiz alguns cursos com editores, corri atrás para saber como é que fazia para publicar um livro. Aí fui participando de antologias para conhecer editoras, ver como funcionava o processo de publicação. E depois de alguns cursos e participar de algumas antologias, eu vi que o que eu queria não era pagar para publicar uma pequena editora. Eu vi que, assim, não era o que eu estava buscando, né? Eu não tinha trancado a faculdade para isso. Eu tranquei para uma coisa, um sonho maior. Então, eu vi que o único modo de eu conseguir atingir uma publicação tradicional, até porque eu não tinha dinheiro, eu saí da faculdade, eu parei de trabalhar, né? E eu não tinha dinheiro para bancar, né, uma publicação. Eu vi que o único caminho para mim naquele momento era conseguir uma agente literária que pudesse fazer essa ponte, né, entre o meu trabalho e uma casa editorial. Foi aí que eu conheci a Increase e comecei a correr atrás delas, né, da agência literária.
E tentei uma primeira vez com um livro que eu já tinha escrito na época da faculdade. O meu contato foi com a Alba Milena, que hoje é minha agente. Na primeira contato, ela não gostou do livro, não aprovou. E eu prometi para ela que dentro de 3 meses eu ia voltar com um livro novo. Eu acho que ela não acreditou muito, não me deu muita bola. E nesses 3 meses foi que eu escrevi Quando o Mal Tem um Nome, que é o trabalho que eu mais divulgo, que está na Amazon. E quando eu mandei o livro para ela, ela gostou muito. E aí foi assim que eu consegui minha agente. E a partir daí que as coisas realmente começaram a acontecer na minha carreira. E eu vi que não. Por mais que vá demorar, 2 anos é pouco. E eu acredito que nem daqui a 2 anos eu vai estar vivendo mesmo de escrita. Mas foi a partir desse ponto, que foi ano passado, que eu realmente acreditei. Falei, não, eu acho que vale a pena seguir esse caminho. Mesmo que o retorno financeiro possa nunca vir ou vir de modo insuficiente, mas assim, o outro retorno, né, de você estar satisfeito, ele é muito maior, então eu vou investir nisso. E o que você escreveu antes, quando você ainda estava na faculdade? Eu escrevi uma Dark Fantasy, que está no Wattpad, se chama Sangria, O Último Dia de Outono. Mas não é o livro que eu costumo contar para as pessoas que eu tenho. A minha conta lá no Wattpad tá meio abandonada. Apesar que foi lá que eu consegui esse gostinho, né, de contato com os leitores e incentivo da parte deles. Mas ficou lá. De repente, um dia eu escrevo uma continuação. E escrevi outros 2 livros, mas que são inéditos, estão na gaveta. E eu teria que reescrever para ter coragem de mostrar para alguém. Mas é aquela, né? Pode não ser... Esse livro do Wattpad pode não ser do que você mostra para as pessoas. Mas, querendo ou não, ele é parte da sua história, né? Se não tivesse escrito esse, dificilmente você teria evoluído para a Amazon, evoluído para Vedas, né? É tudo um processo. Não, sim, a cada trabalho que a gente faz vai sentindo a diferença, né? É uma técnica nova que você aprende, né? Você constrói melhor um personagem, um cenário, um diálogo, assim, tudo faz parte, né? Da sua trajetória. Esse livro em especial, Sangria, eu aprendi muito a gostar dele. Eu era muito insegura. Quando eu terminei de escrever e eu coloquei na internet, eu ainda tinha medo de crítica, eu era ainda um bichinho do mato. Depois, ele nem tem muitas leituras, eu acho que tem umas 13 mil. Mas depois que eu fui recebendo o feedback dos leitores, eles gostando, eles fazendo críticas e tudo mais, eu cresci muito. Foi uma época de muito aprendizado. Então, eu aprendi junto com os leitores a gostar desse livro. E eu até penso, muitos pedem, poxa, escreve uma continuação. Até penso em escrever, quem sabe um dia publicar. Quem sabe um dia, depois dos outros 10 livros que estão na fila de espera para serem escritos. Isso. E você, Marlon? Quais que são as suas obrigações? Quais são as coisas que você faz que você concilia o seu tempo com a escrita? Eu trabalho numa loja em horário comercial, então ali, na boa parte do meu tempo acordado, eu tô em função do comércio, né? E eu também tenho a minha casa, tenho a minha esposa, então a gente tem uma série de coisas que a gente vai fazendo durante o dia que tomam realmente muito tempo, assim. Mas o que mais me toma tempo, claro, é o meu trabalho. É o que paga minhas contas, né? E é o quê? Das 9 às 7? Qual que é o horário? Das 8 da manhã até as 6h30, 7 horas da noite. E em que horário que você escreve? Geralmente eu começo às 10h30 e vou até às 1h30 mais ou menos. Aí tô muito com sono e não dá pra fazer mais nada. 10h30, 10h30, 11h30, 12h30. Não dá pra fazer muito, mas é um tempinho assim que a gente tá sempre fazendo, né? Eu acho que dá melhor do que não fazer nada, é sempre fazer um pouquinho todo dia, que a gente, ao passar do tempo, claro que demora mais. Eu nunca ia conseguir acabar um romance em 3 meses, né? Mas devagarinho a gente acaba fazendo, né? O importante acho que é não parar de... Não deixar pra trás, não ficar pulando, não, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Que é isso que mata, sabe? Você deixa muito tempo sem mexer, aí o tempo passa e a coisa não anda. E me diz uma coisa, você tem vários livros que foram escritos com vários autores, né? Os livros de RPG. E isso. Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina como escritor. Pra gente trabalhar, o que mais me ajudou foi o Docs, o Google Docs.
que ele facilitou muito, assim, a gente trabalha junto, né? Especialmente na parte de RPG, né? Que tem sempre uma regra nova, tem um texto novo, mas normalmente a gente trabalha em capítulos, né? Cada um produz um pouco, e depois a gente vai vendo junto e revisando o processo, o todo, né? Para ver se está na mesma sintonia, assim. E de romance já é mais difícil, né? Porque não tem esse feedback o tempo inteiro. Então, geralmente eu escrevo no dia que um autor não consegue aparecer, ou a gente marca de conversar alguma coisa e ele não consegue, aí eu volto para os meus textos fora do RPG. Textos de literatura, contos, romances? Literatura, isso. E dá muita diferença escrever sozinho um conto ou um romance, ou escrever um livro de RPG? O processo, assim, o RPG é uma coisa assim mais de regra, assim, tem que ficar pensando muito na matemática da coisa, né? Não, meu ponto de vista. E já o romance já é uma coisa mais... É que depois que você tem o planejamento, porque eu planejo minhas histórias, né? Então, sabe, quando eu começo a escrever o primeiro capítulo, eu já sei como cada capítulo vai ser e como vai acabar. Então, nesse tempo em que eu estou planejando, aí eu não passo para ninguém, isso é uma coisa minha, assim. Aí depois, quando eu estou produzindo, geralmente eu escrevo um capítulo, eu passo para alguém, o cara dá uma olhada, assim, né? Aí é um processo bem parecido com o do livro de RPG. Mas durante o planejamento eu acho que é uma coisa mais... Porque é você tentando organizar as ideias, né? Então é uma coisa mais só tua. E questão de horário para escrever? Nossa, eu sempre escrevi à noite, mas não que a noite seja o meu horário mais produtivo. Eu prefiro mesmo escrever de manhã, mas é aquilo, né? A gente trabalha com um monte de coisas, nem sempre dá para escrever no horário que você mais gosta. Então eu acabo escrevendo à noite. Chega do trabalho, senta e escreve. Uhum. Agora eu acabei de voltar do Canadá, tô em Porto Alegre, planejando o próximo livro, só que planejamento é aquela, né? A gente faz no horário que as ideias vão surgindo. Você vai estar no meio do dia, pensou em algo diferente, abre o arquivo, já anota, e tem o horário, claro, de sentar e ver tudo que está anotado e ver o que combina, o que não combina, buscando um horário que dê para conciliar tudo isso. Nos dias que eu consigo uma folga no serviço ou em feriados, assim, que eu pego para escrever pela manhã, é outra dinâmica, assim, porque tu tá descansado, né? Tu tá mais livre, digamos assim. À noite é puxado, né? Tu volta do trabalho, às vezes tu tem um dia difícil, sentar e te espremer alguma coisa ainda, às vezes tem dias que não é fácil mesmo. Ou seja, você escreve à noite depois do trabalho e de manhã quando tem feriado? Quando tem alguma oportunidade, assim, algum dia que eu não trabalho, aí sim. E quanto tempo leva para ficar pronto um conto, por exemplo? Um conto depende da história, mas assim, eu levo um mês e pouquinho, até que eu tenho ele do jeito que, não, agora eu posso entregar. Mas, porque eu escrevo, eu acho que é uma falha minha, assim, eu não consigo avançar enquanto eu não deixo o parágrafo do jeito que eu queria. Então, em vez de pegar e escrever até o final e depois revisar, não, eu vou fazendo, aí eu releio, aí, sabe? Toma muito tempo também, até porque eu trabalho intercalando, né? Então, tipo, eu começo hoje, depois eu paro, e amanhã quando eu volto, já tenho que reler ele para lembrar onde é que eu já fiz, o que precisava fazer. Talvez até por isso que eu fico tão focado em vez de avançar de uma vez, né? Mas leva um mês fácil. Ô Glau, me diz uma coisa. Você disse que está se dedicando agora à escrita, mas em que horário você escreve? Olha, assim, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, assim, tudo na minha vida é uma bagunça. Desde eu mesma até meu guarda-roupa. Então, tem dia que eu escrevo de manhã, tem dia que eu escrevo de tarde, tem dia que eu escrevo de noite, tem dia que eu escrevo o dia inteiro. Mas como eu sou, assim, um animal noturno, de manhã eu sou uma pessoa muito letárgica, eu costumo escrever mais à noite. Nesse horário, mais ou menos de, 10 horas e vou engrenando até a hora de que der sono. E você, Juliana? Eu funciono melhor a partir das 6 da tarde. Durante o dia eu tento fazer minhas outras coisas, cuidar da minha casa. Quando vai anoitecendo, assim, eu pego o café e vou escrever. É a hora que eu funciono melhor, principalmente no verão. Porque pra mim é impossível que as ideias fluam quando tá aquele calor de 30 graus, sabe? É horrível, não consigo escrever. Então, a partir das 6, eu vou até, às vezes, eu não trabalho com conjunto de horas, mas com quantidade de palavras. Então, se eu tenho uma meta de 2.000 palavras, eu não paro enquanto eu não bato essa meta. E isso deve dar 3 horas por noite, alguma coisa assim. Então, entre as 6 e até umas 10, 11 horas da noite, pode ser que eu esteja escrevendo ainda.
Hoje eu parei às 7h30 e até que rendeu bem. 2.000 palavras em 3 horas, tá bom, hein? Sim, é porque eu faço o contrário do Marlon. Eu escrevo sem olhar o que eu tô escrevendo. Eu vou trabalhar com aquilo na lapidação, que é o que demora mais. Então eu vou escrevendo como se não houvesse amanhã. Durante o dia eu faço isso, eu anoto ideias, eu tenho um caderno, mas as ideias eu não gosto de anotar em arquivo, eu gosto de anotar à mão. Eu posso olhar em qualquer lugar. Se eu tô na rua, eu pego de dentro da bolsa. Então eu sempre tenho à mão o meu caderno de ideias. E aí eu vou escrevendo sem parar. Tenho até um calo no pulso onde ele apoia no notebook. Eu escrevia muito à mão. Até meu último romance, que eu lancei recentemente, A Joia da Alma, eu escrevia tudo à mão primeiro, pra depois ir aprimorando no computador. Mas o que eu tô escrevendo agora, eu descobri um negócio chamado Trello, que não é feito pra isso, mas pra mim tá servindo muito bem. O Trello, ele é um negócio de tarefas. Você faz uma coluna do que é para fazer, outra do fazendo, outra do feito, e vai se organizando, sabe? Mas em vez disso eu fiz uma coluna para cada coisa. Uma coluna para núcleos de personagens, outra para onde eu vou chegar com a história, e outra para as etapas da história em si. É aquela, cada um vai se organizando do jeito que dá, né? A gente vai se descobrindo, né? Isso! Mas então nós temos 2 corujas aqui. E 2... Qual que é o animal que trabalha de manhã? Acho que os animais que vivem em colônias, né? As formigas, as abelhas. Olha, que bonitinho. Eu ia falar o galo, mas tá bom. O galo. E, Ju, você disse que toma café enquanto escreve. Você tem mais alguma mania além disso? Como que você se prepara para escrever? Você termina suas coisas, chega na mesa e aí? Normalmente eu faço uma coisa muito esquisita. Eu converso em voz alta com os meus personagens. Então, eu já avisei o meu marido, já avisei a minha família que se eles me pegarem falando sozinha, não é pra comunicar meu psiquiatra, que isso é processo criativo. Não é pra comunicar o psiquiatra ainda. Outro dia eu tava conversando em voz alta aqui, falando as falas dos personagens, e meu gato tava me olhando muito estranho. Aí eu pensei, será que eu devo parar com isso? Mas funciona muito bem, porque os diálogos que eu falo em voz alta antes de escrever, eles saem mais verossímeis, assim, sabe? Eu tenho um problema com o diálogo, que é uma coisa que eu pecava muito. Os meus diálogos eram muito cênicos, sabe? Parecia que tava forçado, que não era daquele jeito que as pessoas conversavam, ou tava formal demais, ou tava informal demais. E aí depois que eu comecei a falar com os personagens em voz alta, eu sinto como se tivesse mais real, assim, sabe? Como se o leitor fosse acreditar melhor naquilo. Então, a minha grande mania é falar sozinha. Além de tomar muito café, o que incentiva o meu autodiálogo. Sabe que eu dou uma palestra, inclusive eu dei essa palestra no mês passado, na minha cidade natal, que é uma palestra sobre o processo criativo, né? Processo de criação de um livro. E tem uma parte da palestra que eu falo que tem as manias de escritores. E que os escritores gostam de cafeína enquanto estão escrevendo. Então, o slide tem, assim, uma imagem de um chocolate, uma xícara de café e um copo de Coca-Cola. Pra você ver que realmente não estou errada. Com todo mundo que eu falo, eu nunca ouvi ninguém falando, eu gosto de tomar um suco de maracujá enquanto escrevo. Não. Suco de maracujá é só pra dormir. Pra escrever, não. E você, Glau, você tem alguma mania? Não sei se é mania, mas eu também gosto muito de café. Mas assim, não dá nem pra dizer que eu escrevo tomando café, porque eu tomo café em 2 minutos, escrevo em 3 horas, então não dá pra contar. Mas eu gosto muito de ficar beliscando os docinhos, sabe? Eu sou uma super formiga, então eu adoro ficar com um chocolatinho, um docinho, enquanto eu tô escrevendo. E o que mais? Você chega, senta pra escrever? Não tenho, assim, um ritual, não tenho organização. Eu não tenho nem, assim, mesa de trabalho bonitinha. Eu sento no sofá mesmo, tipo, postura zero, né? Notebook no colo e vou escrevendo. Com a televisão ligada, aí levanto, aí faço um negócio, aí volto. É assim, e vai indo. Você aí que tá escutando o nosso podcast, vai anotando a receita, como que se consegue um contrato com a Verus. Você tem que não ter horário, não ter horário pra escrever, não ter nenhum ritual,
Postura zero, TV ligada. Mas, gente, eu não recomendo. Eu tenho maior admiração por quem faz tudo certinho. Eu tô aprendendo muito com a Ju. A gente tá escrevendo um livro junto, né? E a gente começou ano passado, deu uma pausa por causa de outros projetos e voltou ontem. Aí ontem ela abriu o arquivo, aí se empolgou com a minha empolgação e tal. Aí hoje ela me mandou um áudio falando várias coisas assim que eu nunca fiz. Tipo, fiz ficha de personagem, tem aqui o resumo não sei o que do enredo, tem assim, pasta com as pesquisas. Gente, eu nunca fiz isso. Tudo que eu faço fica na minha cabeça. E o mais cômico é que eu tenho uma memória horrível. Então eu esqueço tudo, tenho que pesquisar tudo de novo. Como que o livro fica pronto? Eu deixei os links com a referência e os parágrafos de pesquisa pra ela. Agora ela não tem desculpa pra falar que esqueceu. Cara, eu pretendo muito, assim, mudar um pouquinho, sabe? Ser mais organizada, anotar as coisas, porque eu acho que ainda vai acontecer um episódio que, sei lá, eu vou perder tudo, não vou ter nada escrito e vai ser aquele desespero. Então, foi isso que aconteceu comigo pra eu passar a ser organizado. O que? Você perdeu algo? Eu perdi um pendrive com todos os meus livros dentro. Todas as anotações, tudo. Credo, que horror! Faz muito tempo? Faz uns 3 anos. Foi um pesadelo. E depois eu acabei encontrando o pendrive e não precisei reescrever nada. Inclusive, eu perdi o livro que foi pra Bertrand agora. Então, era obra de Satanás, com certeza. Mas vocês estão escrevendo juntas agora? Sim, a gente tá com um projeto junto. E como que funciona isso? A gente abriu uma pasta no Dropbox. Então, quando ela faz uma modificação, meu celular e meu computador apitam ao mesmo tempo. Então, eu sei quando ela tá escrevendo. E nessa pasta eu coloquei lá as fichas pra gente criar os personagens, o resumo do enredo, tudo. E ela escreve com a voz de uma personagem e eu escrevo com a voz de outra. Então, a gente vai combinando no meio do caminho o que a gente vai fazer, se vai mudar alguma coisa, se vai sair do planejamento. Mas, por enquanto, a gente tem pouco, assim. A gente tá funcionando na base da premissa. Hoje que eu pensei num cenário, mandei pra ela pra ver se ela aprovava tudo. Estamos com 8.000 palavras, já é um começo. É bom que as duas escrevem no mesmo horário, né? À noite, à tardezinha. Sim, tá sempre às vezes quando a gente começou em outubro, teve dias eu abri o arquivo e tá escrito lá, Glau está editando nesse momento o mesmo arquivo. Daí, o bom do Dropbox pra você escrever com pessoas é que ele mescla quando você salva. Então, não tem perigo de a gente perder o arquivo porque a gente salvou ao mesmo tempo. Ele mescla as alterações. Então, quem escreve em conjunto é uma dica. Usem o Dropbox porque funciona muito bem. E como que funciona essa história de... Vocês estavam escrevendo, aí pararam, as duas pararam isso, pra escrever outras coisas. E depois voltaram. A Glau me botou uma pilha nesse final de semana, falou, vamos voltar porque tá super em alta esse gênero. Aí hoje eu acordei inspirada. Hoje eu vou conseguir. Ontem eu acordei inspirada já. Daí a gente retomou, mas eu não recomendo, que eu acho que o Marlon falou isso, você abandonar um projeto por muito tempo. Isso eu vi no livro do Stephen King sobre a escrita, que foi o livro que mais abriu os meus olhos sobre a preparação que a gente precisa ter para escrever um livro. O Stephen King diz que se você abandona um projeto por 3 meses, não tenta de novo, porque não vai funcionar, né? Ele é muito convicto no que ele fala. Eu já acho que não precisa regrar tanto. Mas dá trabalho você retomar um projeto que ficou muito tempo parado. Então, eu não recomendo você abandonar por muito tempo. Ai, 3 meses é muito pouco tempo. Olha só, eu escrevi os 2 primeiros livros da série Crônicas de Miríade e 2 spin-offs. Então tem 4 livros escritos, publicados já, o pessoal pode ler. Aí eu fui escrever o Joia da Alma. E aí, a série Crônicas de Miríade, eu recebo mensagem todo dia falando, cadê o próximo? Eu vou retomar? Mas, quando eu terminei de ler, quando eu terminei de escrever o Joia da Alma, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os 4 livros e ler tudo de novo, porque nem eu lembrava mais onde é que eu tava. Sim. Mas 3 meses é muito pouco, eu tenho que voltar a escrever isso daí. Eu não levo muito ao pé da letra as regras, não, que eu leio, assim.
Eu acho que a gente precisa conhecer todas as teorias dos grandes escritores, o que eles pensam sobre a escrita, e pra gente criar as nossas próprias regras, pra gente se descobrir como escritor, né? Então, eu acho que cada um tem seu tempo. É muito subjetivo essa questão de você construir sua rotina, né? Vai muito da psicologia de cada um, né? Da personalidade de cada um. Mas você escreveu algo depois que parou? Eu escrevi 2 livros. Ah, parou? Escreveu 2 livros, tá voltando agora. A gente tava com gás, né, Glau? Só que daí o pessoal da agência chamou a gente pra finalizar um livro, uma antologia, lá que tinham mais autores. Daí a gente parou o nosso projeto pra finalizar esse livro e depois a gente acabou cada um indo pro seu. Daí ficou lá parado, mas eu acho que ela também nunca esqueci a história, sempre tava aqui na minha cabeça. Ficou no subconsciente aí. A Glau esqueceu, que ela tem memória curta. Não, a gente, na época, a gente estava muito empolgada. A gente só parou mesmo para fazer um outro trabalho. E que, por sinal, era um trabalho junto também. Era para a gente mesclar nossas histórias e finalizar um livro, que por enquanto ainda não foi lançado. Mas se não fosse isso, a gente tinha terminado naquela época, porque a gente já estava muito empolgada no ano passado. Ô Marlon, você também faz isso aí? Você larga um livro pela metade, vai mexer em outra coisa e depois volta? Eu sou movido a prazos finais. Então, chega uma hora que bate desespero, sabe? O que eu tenho que entregar primeiro? Aí eu tento terminar aquilo para poder voltar para outro projeto, sabe? Uhum. Porque eu acabo não conseguindo dizer não para as pessoas, então eles me botam numas furadas assim, e a gente tem que se virar como pode para entregar tudo no prazo, assim. Mas já aconteceu também de ficar... Eu achava que não, que eu teria como lembrar da história depois, assim, se eu ficar, sei lá, 1 ano sem mexer naquilo, pegar de volta e seguir. Mas eu começo a misturar tudo, por isso que eu preciso planejar. Se eu não tenho todo o caminho antes de começar, dá confusão. Eu começo a esquecer personagem no caminho, eu volto com gente que eu já tinha matado, é bem complicado. Voltam dos mortos, é isso? Voltam dos mortos por nada, o cara morre e depois tá tomando café de boa lá também. Não funciona. E qual projeto que você teve que parar e voltar depois? É alguma coisa que já saiu? O que já saiu, foi o que mais demorou pra sair dos meus ali, foi o Tormenta Alpha, né? Foi um livro de RPG. Levou 5 anos pra ficar pronto. Caramba. Nesse meu ritmo ali. E nesse meio tempo eu escrevi o livro que eu tenho na Amazon ali também. E fora as matérias, né? Sai matéria no site, quase toda semana tinha matéria. E agora tem a Dragão Brasil também, que sempre tem um prazo fatal aí chegando. O que você faz na Dragão Brasil? Eu faço, de coluna, a gente faz a Gazeta do Reinado. Eu e o Bode. E quando eu consigo, às vezes, uma adaptação, alguma coisa também, mas até pelo tempo é mais difícil, assim. Certo. Mas sagrado ali é sempre a Gazeta. Explica aí pra quem tá escutando e nunca viu uma Dragão Brasil. O que é a Gazeta e o que são as outras colunas? A Dragão Brasil é uma revista de RPG que ela existia impressa por muito tempo. Acho que eu colecionava de garoto ainda até a revista. E ela voltou agora digital, pelo Apoia-se, né? E ela tem matérias sobre o jogo, né? E também sobre o mundo de Arton, que é o lugar onde é que você ambientou o Joia da Alma, né? Sim, o lugar onde se passa a história do Joia. Do Joia da Alma. E a gente faz isso, a gente pega tudo que os autores, você, por exemplo, que você fez no Joia da Alma, ele impacta no cenário para as pessoas que jogam em Tormenta. E a gente pega essas informações e vai compilando na Gazeta, a gente vai avançando o cenário aos pouquinhos. Então o trabalho dá muita pesquisa e pouco texto, às vezes, na verdade, né? Então a gente passa muito tempo pesquisando e montando isso aí para todo mês. Quem joga no cenário que acompanha a revista está sabendo o que está acontecendo. Certo, então vou parar aqui um pouquinho de escrever esse livro de RPG de 5 anos e vou escrever ali um romance e já volto, é isso? Levou quanto tempo para voltar? Para voltar para Tormenta? É. Eu fiquei... É que o romance eu escrevi, que nem eu falei no início, assim, eu queria saber se eu ia ter essa disciplina de começar uma história e ir até o final. Então eu levei, acho que uns 6 meses para escrever ele. Mas assim, era num outro universo, era um universo próprio, então tu tem muita liberdade criativa, né? Quando é um mundo que é só seu, você põe as tuas ideias ali e segue. Escrever para um mundo de outras pessoas, como... Não sei se eu teve essa sensação com Joia, mas assim... Eu tenho sempre muito receio de mexer alguma coisa que alguém já está mexendo. Então,
tem sempre um pouco mais de cuidado, eu acho. Sim, muito mais pesquisa, né? O que eu senti foi isso também. Pra criar o meu universo, tive muita liberdade, mas claro, tive muito trabalho, né? Eu levei 10 anos criando o universo antes de escrever o primeiro livro. Mas escrevendo o universo já criado, eu cheguei e tava tudo pronto. Ai, que bom, não vou ter que criar o universo, mas vou ter que saber tudo o que tá acontecendo aqui. Então, pesquisa pra poder... É muita pesquisa, é. Uhum. Uhum. E me diz uma coisa, quando você terminou esse livro de 5 anos, como que você comemorou? Foi uma das coisas mais legais é terminar um trabalho, eu acho. A hora que você tem ele pronto nas mãos, assim, pô, é uma sensação bacana. Acho que é o que faz valer a pena até, né? Como você falou, são 5 anos, né? Que você tá ali toda noite bitolado naquilo. A hora que termina, tu dá um tchauzinho, foi e parte pro próximo, sabe? Não fico muito... Dá aquela sensação de alívio e abre o horizonte, né? Abre um tempo pra você fazer uma coisa nova, procurar outra coisa pra começar. Nossa, eu quando termino um trabalho, eu no mínimo vou numa lanchonete me entupir de hambúrguer. É. Tem que comemorar. Comemorar. Ô, Juliano, você comemora? Eu como muitos doces. O livro que eu terminei faz umas 2 semanas. Eu comi muitos brownies recheados de Nutella. Pra comemorar. Agora eu fiquei com vontade. Foi ótimo. Eu falei, eu mereço. E eu comi. Mas me diz uma coisa, você tem também essa meta de 2.000 palavras por dia. Você se dá algum incentivo quando você bate, quando você ultrapassa? Teve um tempo que eu tava com muitos trabalhos paralelos que eu não conseguia concluir nada, sabe? Eu ficava muito ansiosa no meio, deixava um trabalho e... Principalmente esse que a gente falou da agência que tinha mais autores, eu tava conciliando com a escrita do meu livro. Então eu escrevia 500 palavras lá na antologia, voltava pro meu, escrevia um pouco e eu acabava não fazendo nada, sabe? Não batendo meta nenhuma. Aí eu peguei e falei, eu gosto muito de doce, o dia inteiro comendo doce. E eu falei, eu só vou poder comer meu doce a hora que eu bater a meta desse projeto. E aí eu deixava ele lá do lado, eu postava até foto dele, deixava ele lá do lado. Aí o brigadeiro ficava olhando pra mim e falava, não, tem que bater a meta antes de comer. E eu sou muito sistemática, eu não comia... Se eu comesse antes de bater a meta, eu ia me sentir um fracasso de pessoa. Eu falava, nossa, eu tô mentindo pra mim mesma, não posso fazer isso. Então eu deixava ele lá. Daí eu comecei a ficar mais disciplinada depois disso. Eu me eduquei, tipo, psicologia comportamental comigo mesmo, sabe? Deu certo. Então eu só posso comer doce depois que eu cumpro as minhas metas diárias. Ah, eu não gostei não. Prefiro comer durante. Não, mas agora eu já tô mais produtiva, então eu já tô mais relaxada com isso. Não tô precisando me punir nem me presentear pra fazer. Mas não é 2.000 palavras que eu escrevo. Nesse projeto novo, eu comecei ele em janeiro. E eu queria concluir ele em, no máximo, 4 meses. Mas como no começo eu não tinha o planejamento completo, e eu sabia que eu ia falhar se eu não tivesse o planejamento completo, eu comecei com 1.000 palavras. E aí eu gastava mais tempo planejando conforme eu ia avançando. Eu ia fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Aí no último mês eu subi para 2.000 e terminei. Terminei ele em 4 meses. Peraí, foi quanto tempo com meta de 1.000? Foi 30 dias. Tenho tudo anotado. 1 mês com meta de 1.000 e mais 4 meses com meta de 2.000? Mais 3 meses com 2.000. Né? Então 4 meses no total? Sim, 4 meses no total. É normal. Nossa, tá muito bom. Eu não escrevo um livro em 4 meses. Vocês são muito rápidas. No meio do ano passado, eu queria ter um livro diferente para apresentar para a editora, assim, de um gênero que eu nunca tinha escrito. Que a Lacrimosa, ele é terror, mas ele puxa muito por fantasia. Eu queria um terror brasileiro mesmo, com a nossa cultura, sabe? Que as pessoas pudessem olhar o que os personagens estão comendo, onde eles estão andando e se ver ali. E eu falei, eu preciso disso rápido. E eu falei, eu quero escrever em 2 meses. E eu escrevi em 60 dias. Foi o meu recorde. Nossa, que legal, fiquei até empolgada. Eu vou desligar aqui quando a gente terminar o podcast e vou ir trabalhar no meu. Nossa, mas foi loucura. Eu tomava muito café e passava o dia inteiro na frente do computador. Porque quando eu me faço uma promessa, se eu não cumprir, é que nem questão do doce, eu fico me sentindo um fracasso de pessoa. Aí eu me disciplino pra tudo, assim. Eu não fazia nada, teve dias assim de eu não falar com a minha mãe. Mas eu terminei em 60 dias. Foi uma emoção. A hora que eu terminei, eu chorei, assim. Foi muito bom. Ô, Glau, você também escreve em 4 meses? Escrevo, mas assim, a diferença é que eu escrevo um livro e ele tem 70.000 palavras, né? A Ju escreve um livro e ele tem 200.000, então
Né? Tem aí uma pequena diferença. Não, o pior é que tem mesmo. O Lux, que eu escrevi entre setembro e janeiro, tem 180 mil palavras. Nossa, como é que publica uma gente... coisa dessas? Não sei. Eu acho que seria impossível, mas Lacrimosa tem 170 e a Bertrand abraçou ele. E Glau, como é que você faz no seu caso? Você tem uma meta diária? Então, para escrever Quando o Mal Tem o Nome, eu escrevi no modo insano, né? Eu queria muito impressionar a Alba, porque eu encasquetei na minha cabeça que ela que tinha que ser minha agente, e ela já tinha recusado o primeiro livro, então eu queria um livro forte, eu queria para ontem, né? Eu não tinha o livro, eu queria para ontem. Então eu escrevi... Para os meus padrões, eu escrevi rápido. É um livro pequeno, um livro curto, ele tem 70 mil palavras, acho que um pouco mais, mas é curto. E era um livro que eu precisei pesquisar muito, muito, muito. E mesmo assim eu consegui fazer em 3 meses. Não consegui repetir o feito. Depois dele eu escrevi outro livro, que vai ser o que vai ser publicado pela Verus. Escrevi em pouco tempo também, mas... não foi em 3 meses, acho que foi em 4 ou 5. E agora no livro novo, né, o que eu estou escrevendo agora, ele já está demorando bastante, assim, para mim. Né? Eu acho que eu já estou uns 6 meses com ele. E, assim, 6 meses com 20 mil palavras, super parado. Mas agora eu coloquei uma meta para mim, uma meta bem modesta, de 500 palavras por dia. E estou conseguindo pegar, mas é aquilo, se você ficar muito tempo na mesma história, parece que, sabe, você tá tentando correr no lamaçal, é tudo mais pesado, porque a mente já começa a fervilhar com outras ideias para outros trabalhos. Mas como eu acredito muito nesse livro que eu tô escrevendo, eu tô seguindo com ele, com 500 palavras por dia, mas aí eu já disperso, né? Eu escrevo 500 nele, aí escrevo 500 ou 1000 em outra coisa. Já peguei agora o livro com a Ju, então eu vou conciliar os dois. E segue o baile, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Peraí, para tudo. Você escreve mais de um livro por vez? Escrevo, mas, assim, não recomendo. Porque não é legal. Porque o que acontece? O Marlon falou que ele escreve um parágrafo e ele só o considera pronto depois que ele relê e vai aprimorando, vai reescrevendo, que é o trabalho de todo escritor. Eu não. Eu escrevo a primeira versão do livro, né? Assim, com a plena consciência de que tá uma bosta. Ele tá ruim, né? Tá ruim, assim, não tem a menor pretensão de falar que tá pronto. Mas o que acontece? Uma vez ele escrito, aí eu relaxo. Acabou. Ele tem começo, meio e fim, tá pronto. Agora eu vou sentar e reescrever. E é nesse momento que eu vou mostrar o livro para minha gente, vou ter o feedback dela, a leitura crítica dela e vou mexer nas coisas. Porque eu não gosto de falar sobre o livro antes dele estar pronto. Eu me identifico com isso da Glau também, porque eu falei que eu escrevi o livro em 2 meses, mas depois teve 4 meses de lapidação junto com a minha gente também. Então a primeira versão dele não estava pronta. Então é uma coisa, ter o esqueleto do livro, o rascunho do que ele vai ser um dia. Trabalhar um livro é difícil, né? Não dá para fazer tão rápido. Acho interessante vocês falarem que, depois que o livro tá escrito, que vai reescrevendo, aí que vai mostrar pra gente, porque isso aí é como funciona para um escritor, o tipo de escritor que primeiro escreve, depois mostra pra gente ou pro editor para depois publicar. Marlon, no seu caso é um pouco diferente, né? Assim como pra mim, porque o que acontece? A gente trabalha no universo compartilhado, que é o universo de Tormenta. Compartilhado assim, tem os criadores do cenário, nós escrevemos nesse cenário, coisas oficiais. Mas tem... Como que é, Marlon? Conta um pouquinho como que é o contato com o editor, como que funciona para os trabalhos que você faz? Geralmente a gente produz, né? Eu tenho uma ideia, eu passo para eles. Aí eles dizem, não, aqui beleza, manda ver. A gente trabalha aquilo, dá forma pro texto. Mas é diferente, assim. Até por isso acho que tem tanta essa parte do planejamento, assim. Eu não posso sair escrevendo loucamente ali até o final, porque tem coisas no meio que às vezes eu não vou poder trabalhar aqui, porque outro autor está trabalhando, porque ele já tem planejado para alguma coisa acontecer no futuro em relação àquilo. Então eu prefiro já ter mais essa base assim, do que eu sei que eu vou fazer, eu mostro para eles e disse, não, aqui tu pode trabalhar tranquilo. Aí eu desenvolvo. Com contos, principalmente com os contos que eu escrevi pro cenário, foi assim.
Mas um romance vamos ver se vai dar certo, alguma coisa nesse sentido, também estamos esperando. E os livros de RPG? O RPG, a gente trabalha numa linha, quando envolve Tormenta, é como se fosse um universo paralelo. Então a gente tem a versão explosiva, turbinada de 3D&T, e tem a versão que a editora trabalha de Tormenta RPG, que é o carro-chefe dele, né? Não que eles não tenham a mesma importância, mas são nichos diferentes dentro da editora. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem no universo de Tormenta, que são uma coisa mais sisuda, uma coisa mais séria, em 3D&T fica mais escrachado. Então, a gente tem certa liberdade nesse sentido. Como num dos livros, por exemplo, não é um romance, mas enfim, a gente apresentou todo o torneio de Arton ali, que poderia escolher o novo deus da guerra do cenário. Em 3D ele existe, porque espera-se que os personagens cheguem ao ponto de enfrentar os deuses. Em Tormenta RPG isso não acontece porque é um patamar muito mais alto do que normalmente se chega com uma campanha. Não que não possa, mas demora mais. Então nesse sentido eu tenho bastante liberdade, assim, eu posso aloprar bastante. Uma das armas do Tormenta Alpha, se o cara quiser, ele pode bater com o planeta o próprio mundo de Arton no adversário, sabe? Então é uma coisa que dá para trabalhar bastante, assim, mas tem um pouco mais de cuidado, especialmente quando a gente trabalha na Gazeta, ali, né? Que são os plots oficiais, os ganchos oficiais do cenário. Aí tem uma pré-aprovação, assim, eu mando para editor, eles veem se tá tudo ok e depois vai pra revista. Nossa, um personagem vai bater no outro com um planeta. Mas nos contos, então, você mandou a proposta primeiro? Sim. O primeiro eu falei da ideia geral, exceto quando foi coletânea, a primeira coletânea que eu participei, que eu escrevi o Área Noturna, que é uma história de piratas e tal. Aí foi selecionado, né? Eu mandei para eles sem contato prévio, eles leram, gostaram e saiu. Aliás, até fiquei muito envergonhado, porque era um monte de gente incrível trabalhando e eu lá no meio de bicão, né? Mas no segundo ali, eu já primeiro mandei o plot e disse, não, beleza, pode ser, aí escrevi. Foi mais ou menos assim quando eu fui escrever o Joia da Alma. Se alguém não estiver entendendo, o Marlon e eu escrevemos para a mesma editora. Certo? Opa. Então, nós temos os mesmos editores e tudo mais. E pra mim foi bem parecido quando eu fui escrever o Joia da Alma. A Joia da Alma, o nome do livro, se passa no universo de Tormenta RPG, mas ele não requer que a pessoa conheça RPG. É um livro de literatura, é uma história. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse cenário. Tem romances, tem HQs, tem livros de RPG e tudo vai evoluindo o cenário, vai fazendo a história avançar. Então eu também não tinha como chegar e falar, então esse deus maior morreu, esse outro aqui vai matar aquela personagem que todo mundo gosta, esse reino aqui explodiu, não existe mais. Não posso fazer esse tipo de coisa, né? É um cenário onde tem um monte de coisa acontecendo. Não dá pra você falar algo que não vai combinar com outra história do outro autor. Então, pra escrever o Joia da Alma, primeiro foi assim, vamos escrever? Vamos. O que você quer escrever, Karen? Aí tá. Aí eu fiz toda a proposta dos personagens, toda a proposta da história, onde que aquela história ia se passar, o que ia envolver. Mandei pros editores. Eles analisaram, viram se gostavam da história, né? E viram também se combinava com as outras coisas que estavam acontecendo no cenário. E aí, deram feedback, então fui escrevendo à medida. Fui escrevendo e mandando pro editor. Teve todo um feedback ao longo da história. Foi um pouquinho diferente. Certo. Deixa eu ver, pra onde que eu vou agora? Presentes. Ô Marlon, e você comemora quando termina? Você tem uma meta diária? Você se presenteia quando bate a meta? Por causa desses prazos malditos aí que a gente tem, eu já nem comemoro muito, porque eu sempre tenho o próximo para terminar de entregar. Mas também não tenho meta, eu vou escrevendo conforme eu consigo. Assim, tem dias que tá muito puxado, né? A gente chega cansado em casa, aí eu escrevo menos, mas pelo menos um pouquinho todo dia eu me forço a fazer, por mais cansado que eu esteja, para não deixar parar de vez, né? É que nem ir pra academia, se você... hoje eu não vou, hoje tá frio, hoje choveu, e daqui a pouco você não vai mais, né? Eu acho que escrever é um pouco assim também. Se você começa a passar os dias que você não faz aquilo, daqui a pouco você não faz mais mesmo, você muda. Então, vamos chegando para nossa pergunta final, para encerrar o programa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, que vocês podem falar de acordo com o que a gente conversou aqui ou trazer coisas novas que vocês quiserem sugerir, que é, afinal de contas, como manter o hábito da escrita
e escrever um livro até o final. Marlon, diga para nós, o que você diz para quem está querendo escrever, só que não tem tempo, não tem energia, não está conseguindo conciliar com outras coisas, não está conseguindo ir até o fim? O que você recomenda? Eu acho que a única forma, se você realmente quer escrever alguma coisa, é escrevendo. Não tem outra forma. Se não está dando tempo, então é porque você está priorizando outras coisas ao invés da escrita. Então, tem situações, às vezes, que são bem mais complicadas do que outras, só que, em geral, é aquele tempo que a gente mata, às vezes, em rede social, ou que a gente joga algum jogo que a gente gosta. Não que não se deva fazer essas coisas, acho que você tem que ter tempo para você também. Mas é aquela questão de prioridade, assim. As meninas falaram antes, que elas ficam super empolgadas com a ideia do projeto. E eu acho que é muito isso, assim. Você quer ver aquilo acontecer. E a única forma de fazer acontecer é escrevendo. Não tem outra forma, outra maneira de produzir um livro do que essa. Sentando ali e fazendo nem que seja um pouquinho todo dia, mas avançar, assim. Você tem que avançar com o trabalho. É que nem uma casa. Você está construindo uma casa. Se você não começar a botar tijolo, não começar a levantar a parede, ela não vai ficar pronta nunca. Um livro, eu acho que é a mesma coisa. Para mim, pelo menos, funciona assim. E para você, Juliana? Eu assino embaixo tudo que o Marlon falou. A gente tem que ir construindo, nem que seja uma frase por dia, você tem que ir colocando o seu tijolinho ali. E eu ainda acrescento uma coisa que você falou no começo, Karen, sobre você ver isso como uma profissão que você tem que se preparar. Porque para ser psicóloga eu precisei estudar 5 anos e no final apresentar uma prova de que eu tinha aprendido todos aqueles conhecimentos e depois me deram um diploma sobre aquilo. Então eu tenho certeza que eu sou psicóloga. Mas eu nunca tive certeza de que eu era escritora porque ninguém nunca me deu um diploma sobre isso. E eu sempre fui muito autocrítica, assim. Quando eu publiquei meu primeiro livro em 2014, eu tinha consciência de que aquilo não era o melhor ainda. Que eu ia ter que pegar críticas, de que eu ia ter que me reconstruir. Tanto que esse ano, no começo, eu escrevi uma nova versão do meu primeiro livro, para eu poder comparar a pessoa que eu era lá no começo com o que eu me tornei agora. E eu tenho consciência de que eu estou em constante evolução. Então, o que eu posso deixar para as pessoas que querem terminar um livro é essa consciência de que a gente precisa estudar, sim. Tem a escrita livre, que a criatividade é uma coisa que você não controla. Mas eu sempre uso uma analogia com tocar violão. E quando eu era criança, eu não toco violão. Eu peguei um violão e eu colocava a mão numa parte para brincar de fazer acorde e mexia com a mão nas cordas para brincar de fazer o ritmo. Aquilo se parecia com música, soava como uma música muito, muito desafinada, mas não era música. Então a gente tem que aprender que a arte ela é assim. Você tem que aprender as técnicas, as regras para quebrar essas regras. Então com a escrita também funciona da mesma forma. Existem muitas técnicas, existem recursos da gramática, de sintaxe, de semântica, de poética que estão aí pra gente aprender e vale muito a pena você estudar a escrita, mesmo que você não for seguir as regras que você aprender. Então, não deixa o seu livro só soar como literatura, faz ele ser literatura mesmo. E se permita ser criticado, se permita se autocriticar, se permita apagar tudo e começar do zero, porque é arte e não é porque é arte que a gente pode fazer de qualquer jeito. Então, vamos se dar o tempo de se preparar e chorar todas as lágrimas que a gente precisa chorar em cima do nosso manuscrito, porque vale a pena. Peraí, mas você disse que escreveu de novo o seu primeiro livro? Qual que foi? Uma Canção para a Libelo. Você reescreveu o livro? Eu reescrevi o livro inteiro. Você reescreveu o livro? Eu reescrevi, porque a menina, a Juliana pequenininha, de 6 anos, com o violão na mão, tocando qualquer coisa, era a Juliana que escreveu a primeira versão de Uma Canção para a Libelo. Eu fazia a mesma coisa. Então, o livro era todo... eu não fazia ideia de o que uma página de Word era numa página impressa. Então eu achava que uma página de Word era igual a uma página impressa. Então eu fui escrevendo. E eu escrevi o livro com acho que 250 mil palavras, sabe? Não acabava mais. Eu sabia que eu queria escrever sobre depressão, porque eu sofria de depressão na época. E eu queria colocar aquilo pra fora, me libertar daquilo lá. Então eu fui só colocando as ideias no papel. E o livro ficou gigante, era impublicável o negócio. Ele seria maior que It, sabe? E eu
nem a sujeira da unha do Stephen King pra escrever um livro daquele jeito. E eu fui pra a minha primeira editora, né, que aceitou, pediu pra dividir o livro em 2 partes. E aí foi do jeito que tava lá, sabe? Publicou um rascunho. E aí, quando eu fui reler aquilo, eu falei, não, gente, isso aqui não tá certo. É o livro da minha vida, é como se fosse eu transferir os meus sentimentos pra personagem. Então, eu queria fazer uma versão nova com tudo que eu aprendi. E eu reescrevi tudo aquilo. Aquelas 250 mil palavras eu transformei em 130 mil palavras. Eu fui cortando daqui, reescrevendo de lá. E antes eu sabia que o livro era ruim, agora eu aprendi por que ele era. Mas mesmo assim, muita gente abraçou, teve gente até que fez tatuagem de libelo por causa do livro, então eu sou muito grata a esse livro, primeiro rascunho que eu escrevi. E ele tá na 3ª edição, né? A que saiu pela última editora, já é retrabalhado, assim. Mas eu sou muito, muito grata por aquela libélula que tava dentro do casulo lá, porque hoje eu posso olhar e falar que é uma libélula de verdade, eu posso deixar ela voar. Ai, que lindo. Tá, mas peraí, deixa eu te refazer a pergunta, aquela que eu fiz agorinha. Porque a pergunta era, como manter o hábito da escrita e tudo mais? Como escrever um livro? Agora, sério, Juliana, como escrever 2.000 palavras por dia? Me conta. Você tem que não gostar muito da sua coluna. Não ligar muito pra ser uma pessoa bronzeada. Porque você não vai tomar sol, você vai ficar dentro, a não ser que você leve o notebook pra fora. Mas sem brincadeira, tem que ter uma autoconsciência muito grande, assim. De uma disciplina muito grande, porque você não se garante que você vai escrever 2.000 palavras boas. Então, tem que colocar ali pra ir lapidando depois. Então, muita força de vontade, se cuidar bem, dormir direito, comer direito, porque se você fraquejar e se seu corpo fraquejar, sua mente também vai fraquejar. Então, se cuidar bastante, ainda que eu negligencie essa regra muitas vezes. E bastante café. Bastante café. Ou vinho, né? Dependendo da literatura que você escreve, né? Do gênero. Pode ajudar bastante também. Glau, e você? Diga pra mim, como escrever um livro em 4 meses? Então, eu acho que o mais importante em qualquer trabalho é a motivação, né? Qual é a sua motivação enquanto você tá fazendo aquilo? E isso vai determinar um pouco qual é o tempo que você vai levar. E a gente sabe que a realidade do escritor nacional não é essa minha atual, né? Que eu estou no momento que eu estou em casa e existe uma pessoa que está pagando a conta de água, uma pessoa que está fazendo compras, né? Não sou eu que tenho que ir lá correr atrás do dinheiro para me sustentar. Essa não é a realidade do escritor, né? O escritor nacional ele tem outro emprego, porque a gente não consegue se manter, né? Viver de literatura ainda. Então você vai ver qual é a sua motivação e qual é o seu tempo disponível, né? Então a gente está falando muito aqui de meta, de quantas palavras nós vamos escrever, mas é porque isso se adequou à nossa realidade agora, né? Agora a Ju tá de licença, ela consegue escrever 2.000 palavras. Mas se ela estivesse trabalhando, ela não conseguiria. Não quer dizer que ela não escreveria o máximo, né, possível durante o dia. Então, não parar. Eu acho que essa é a fórmula mágica para conseguir escrever um livro, né? É você não parar, é você tá sempre escrevendo. E se você tem motivação para isso, né, não vai ser penoso, não vai ser ruim, não vai ser motivo de sofrimento, pelo contrário, vai ser muito prazeroso você estar nessa jornada, seja 5 meses ou 5 anos, você vai estar fazendo o que você gosta. E a motivação, cada um tem a sua, e cada livro que eu escrevo tem uma motivação diferente, né? Lá, Quando o Mal Tem o Nome, eu escrevi em 3 meses, 4 meses, porque eu queria uma agente literária, porque eu achava que esse era o meu caminho para atingir meus objetivos. Aí depois desse livro eu escrevi um outro livro, que é o livro que vai ser publicado pela Verus. Eu escrevi também há pouco tempo porque eu achava que eu precisava de um livro para conseguir uma publicação tradicional. Eu precisava de um livro forte.
Aí eu escrevi ele. Agora eu tô escrevendo esse, que eu tô há, 6 meses, porque eu tenho essa história e ela tem que sair. Então essa é a minha motivação. Eu preciso contar essa história, porque essa história é uma história que eu já vi em outros lugares, é uma história que eu conheço. Então cada livro é uma motivação diferente. E como eu tenho a oportunidade de escrever de manhã, de tarde, de noite, eu vou escrevendo quantas 1000 palavras eu conseguir. Mas não se prender a isso, né? Porque às vezes o pessoal que tá ouvindo o podcast, né, trabalha, tem filho, tem 1000 afazeres e fala: meu Deus, eu nunca vou conseguir então ser um escritor profissional, eu tenho que largar o trabalho, eu tenho que poder estar em casa. Não é essa a realidade. A realidade é igual a realidade do Marlon. Ele trabalha no comércio durante, o dia inteiro e escreve todo dia um pouquinho de noite, né? E assim ele consegue participar de várias antologias, escrever os livros dele, e é assim que funciona. Então não desanime, não ache que você está fazendo pouco, e saiba que cada um tem seu ritmo, né? Tem grandes livros aí, que vão ser lembrados por centenas de anos, que foram escritos em 5, em 10 anos, né? E tem outros aí que reza a lenda que foram escritos em uma semana. Então não se prenda ao tempo. Eu não acredito muito, não. Tem umas histórias aí, né? Que o livro foi escrito em uma semana, em um dia, sei lá. Não sei, mas tem histórias aí que você procurar na internet você acha. Livros que foram escritos em uma semana e são best-sellers. Então, não se prenda ao tempo, né? Faça, porque se você estiver fazendo por prazer, por gostar, vai sair uma hora, e se você estudar para isso, vai ser bom. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final do programa. Espero que tenha sido útil para quem tá escutando. E agora é hora de parar de ouvir podcast e colocar a mão na massa. Vamos escrever, né, gente? Mas antes de encerrar, eu quero agradecer os nossos 3 convidados aqui, Juliana, Glau e Marlon. Muito obrigada por compartilhar com o pessoal o processo de escrita de vocês. E eu gostaria que vocês dissessem, para quem tá escutando, onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Principalmente o trabalho que já foi publicado, né? Porque o que não foi publicado, estamos esperando. Marlon, você, onde que a gente consegue ler o que você escreve? Publicado tem as 2 antologias das Crônicas de Tormenta, tem um conto meio em cada uma ali. Qual que é o nome dos contos? E o nome da antologia? E o nome da editora? Rapaz! Da editora Jambô, são as Crônicas de Tormenta. No primeiro é o Área Noturna, o segundo é o Nêmesis, são 2 historinhas ali. E a hora que voltar, vai voltar ao site da editora, também tem os textos do Enigma das Arcas. Se quiserem acompanhar ali, saem capítulos. A cada 15 dias, mais ou menos, tem um capítulo novo para ler. Legal. E você, Juliana? O meu livro, Uma Canção para a Libelo, ele tá de forma independente na Amazon. A versão de 150 mil palavras. A versão reduzida, super lapidada, revisada, revista, corrigida e tudo mais. E ele tá lá disponível na Amazon, pode ser lido pelo Kindle Unlimited. E ele tá independente. Eu acho que tem umas versões físicas dele também na Amazon, por livrarias e sebos, então também tem lá. E o meu próximo trabalho vai sair pela Bertrand agora no 2º semestre de 2018. E é a minha introdução no mundo do terror e da fantasia, é Lacrimosa. Legal, então vamos ficar de olho. E os seus, Glau? Então, eu tenho Quando o Mal Tem o Nome, na e-book lá na Amazon, que você pode adquirir pelo simbólico valor de 666. E eu tenho as antologias que eu tive o privilégio de poder organizar. Tá saindo agora, essa semana, a Creepypastas, Lendas da Internet, pela editora Lendária. Foi uma antologia que eu tive a honra de receber vários colegas escritores que mandaram contos sobre lendas da internet, então ficou um trabalho assim, muito atual, muito bacana, terror, uma coisa que eu gosto bastante. E tem as antologias que eu organizei também com a editora Coerência, que são Arquivos do Mal, que é uma antologia de contos de terror passados em locais assim de São Paulo,
que são conhecidos como assombrados, tipo o Edifício Joelma e vários outros lugares. E tem uma outra antologia que acabou de ser lançada também lá pela Coerência, que é Meu Lado Fofo, que é uma antologia de signos. Então ela traz 12 contos, cada um representando um signo. E é um livro assim, bem amorzinho, então são vários contos românticos. Rola umas tragédias também, mas a maioria é romântico e engraçado. E o livro que vai sair pela Vedus tem previsão? Olha, eu acredito que só vai sair ano que vem. Eu não tô apostando esse ano ainda não. Ainda não tem data. Tá ótimo, então vamos vendo os que já estão lançados. Bom, quanto a mim, meu livro mais recente, como eu já falei, é A Joia da Alma, publicado pela Jambô Editora, um romance de fantasia que se passa no mundo de Tormenta RPG, mas não precisa conhecer o RPG, apesar de que quem conhece acaba tendo um gostinho um pouco diferente, né? Ele está disponível no site da Nerds, com Z, assim como todos os meus livros da série Crônicas de Miríade, que são do meu universo próprio. Tem livro físico, tem e-book, então tem para todos os gostos. E eu vou deixar os links de todos os autores que estão participando aqui com a gente, dos nossos convidados, vou deixar na descrição. Se você está escutando esse podcast pelo feed do Cultura Nerd Geek, vai estar no site. Se você estiver escutando pelo YouTube, vai estar na descrição do YouTube. Então clique aí, conheça o trabalho do pessoal, leiam e escrevam bastante. É isso, gente. Muito obrigada a vocês que participaram, nossos convidados. E até o próximo Papo de Autor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu aí. Esse podcast foi editado com muita malemolência por Ítalo Queiroz. Queiroz.